Olá, me chamo Guilherme dos Santos Lins, sou acadêmico do curso de farmácia do 7º período matutino. Venho aqui apresentar meu anteprojeto de pesquisa que tem como tema o uso indiscriminado da pílula contraceptiva de emergência. Tem como orientador o professor mestre José Antônio Costa Leite. Esta apresentação está dividida em 4 partes: a problematização, a hipótese, os materiais e métodos e os resultados esperados. Bem, a pílula contraceptiva de emergência é um método contraceptivo usado em situações atípicas, bem como o seu nome já diz, usada em situações de emergência, por falha de outros métodos contraceptivos ou pela não utilização dos métodos, como, por exemplo, relações sexuais sem uso de preservativos em ambas as partes. Ela é uma importante ferramenta utilizada pelo planejamento familiar, está disposta no sistema público em diversos estados e municípios, acontece de forma diferente, mas cada um deles possui um plano familiar, um planejamento familiar característico, ou seja, é ofertado nesse plano familiar métodos contraceptivos, como está disposto nessa imagem, a utilização de dispositivos intrauterinos, DIUs, anticoncepcionais de uso contínuo via oral, injetável, adesivos transdérmicos, entre outros métodos. O contraceptivo de emergência se engloba entre eles. Bem, contraceptivo de emergência temos como principal fármaco o levonorgestrel. Em suas apresentações é encontrada a 0,75 mg em dose dupla, ou seja, blister com 2 comprimidos, e também na apresentação de dose única de 1,5 mg. Temos aí algumas apresentações, o Neodia, o Pilen, também o Dia-D, entre outros, diversas apresentações e medicamentos diferentes. Bem, na pílula contraceptiva, nós temos como mecanismo de ação a inibição do LH, que é o hormônio que está responsável pela liberação do óvulo do ovário para o meio intrauterino. Como se dá essa inibição? É pela elevada concentração de progesterona. Como já sabemos, é responsável pela maturação do óvulo o hormônio FSH, que é estimulado pelo estrogênio. Mas já no contraceptivo de emergência, ela não atuará na maturação do óvulo, e sim impedindo a sua liberação. É importante salientar que o contraceptivo de emergência é influenciado em qual parte do ciclo menstrual a mulher se encontra. Se ela se encontra na fase pré-ovulatória, ou seja, antes da ovulação, o contraceptivo agirá neste local, inibindo ou retardando a passagem do óvulo pela trompa. Ou se ela estiver na fase pós-ovulatória, ele terá como local de ação a parede da camada vaginal, ou seja, ocorrerá a alteração da mucosa cervical, que dificultará a mobilidade dos espermatozoides, dificultando assim a fecundação. É importante salientar que o contraceptivo de emergência ele não provoca aborto, pois à medida que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ele não garantirá a contracepção, podemos dizer assim. É importante salientar também que o contraceptivo de emergência não pode provocar malformação fetal e nem causar infertilidade à mulher. Como vimos
se trata de um medicamento hormonal com dose bem elevada, ou seja, ele pode causar diversos efeitos colaterais. Dentre esses efeitos colaterais, nós temos a alteração no ciclo menstrual, que é bem característico também pelo seu uso contínuo, que não é aconselhado, provoca essa desregulação no ciclo menstrual e, devido também ao seu uso contínuo, pode causar a não eficácia do medicamento. Pode ocorrer também sangramentos, náuseas, vômito, cefaleia, além do aumento da coagulabilidade sanguínea, ou seja, por esse aumento da coagulabilidade sanguínea, esse medicamento é contraindicado para mulheres obesas com problemas de trombose ou trombolite, hipertensos, diabéticos, entre outros. Bem, diversos aspectos intervêm na escolha de um método contraceptivo, bem como a comodidade, que sempre é visada por pacientes em cada estágio de sua idade. Pacientes com menor idade, com atividade sexual precoce, optam por métodos contraceptíveis mais versáteis, ou seja, a dificuldade da utilização de métodos contraceptivos contínuos, como de utilização de via oral contínua, como o ciclo 21, por esquecerem ou por outros motivos, acharem difícil a utilização, optam por outros métodos contraceptivos, como a pílula de emergência ou até mesmo com anticoncepcionais por via injetável. É importante verificar também em qual ciclo de vida a mulher se encontra, qual âmbito social ela vive, se ela possui independência, se ela ainda vive no âmbito familiar. Todos esses aspectos serão avaliados. Que tipo de parceria sexual ela possui, se ela tem uma parceria sexual estável ou não estável, se ela se relaciona com uma ou mais de uma pessoa. As condições de saúde e renda irão influenciar. Por isso também o programa de planejamento familiar aborda usuários que não possuem renda e dão um apoio, iniciação e atenção básica à saúde. Temos também uma característica bem específica, que são crenças religiosas. É bem conhecido que algumas crenças religiosas não permitem a utilização de anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. E vemos aqui também a cooperação ou não, violência ou não, está disposto na lei a utilização de métodos contraceptivos de emergência em caso de violência sexual ou de não consenso de uma das partes. E entre esses aspectos engloba também a não utilização de nenhum método contraceptivo ou falha de um desses dispositivos, como o rompimento de um preservativo, o rompimento de uma camisinha. Bem, um dado bem importante e relevante sobre os contraceptivos de emergência está disposto no Anúncio Estatístico de Mercado Farmacêutico de 2017, divulgado pela Anvisa. Nele temos esse dado: dentre 20 substâncias com mais apresentações comercializadas, encontra-se em 8º lugar o levonorgestrel, o dimetilestradiol, que são fármacos presentes em contraceptivos de emergência. Eles possuem valores entre 50 milhões e 100 milhões de apresentações vendidas, um número bem expressivo. Aqui temos a capa do nosso anúncio de 2017 da Anvisa. O trabalho tem como hipótese levando em consideração a problemática apresentada segundo o uso do contraceptivo de emergência, qual o perfil do usuário da pílula de emergência e como o profissional farmacêutico irá assegurar o uso
racional deste medicamento. Bem, o objetivo geral do trabalho é realizar pesquisas bibliográficas buscando avaliar o perfil da usuária da pílula contraceptiva de emergência. O que leva à utilização deste método contraceptivo, assim como a atuação do profissional farmacêutico na prestação de serviço de atenção farmacêutica. Foi utilizado nos nossos materiais e métodos as buscas em bases de dados como Cielo, PubMed, Lilacs, Google Acadêmico, livros, entre outros. Utilizamos como descritores métodos contraceptivos, gravidez indesejada, uso irracional e assistência farmacêutica. Avaliar segundo a literatura como o farmacêutico pode vir a intervir no uso indiscriminado dos contraceptivos de emergência. Colocamos essa observação mediante a pandemia que enfrentamos agora. Muitas pesquisas de campo estão suspensas, mas, se possível, aplicar questionários acerca do comportamento dos profissionais que atendem esses usuários, ou seja, nas farmácias, os balconistas, qual o âmbito, qual o conhecimento desses profissionais acerca do seu nível de conhecimento e como eles atendem esses usuários. Bem, nosso trabalho tem como resultado esperado, diante a avaliação do perfil do usuário da pílula contraceptiva de emergência, o profissional farmacêutico poderá traçar o melhor plano de ação, ferramentas para integrar a equipe de atendimento, possibilitando assim um melhor acompanhamento desses pacientes e usuários. Dessa forma, mediante também o ciclo de atenção farmacêutica, zelar pela manutenção, qualidade, segurança de produtos ofertados, bem como o uso racional de medicamentos a fim de evitar riscos e efeitos nocivos à saúde, como está disposto na legislação como responsabilidade do profissional farmacêutico. Bem, deixo aqui o meu muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia.